Salve rapaziada, Takashinho aqui, mais um vídeo aqui da GC. Dessa vez um videozinho curtinho, falando pra vocês como subir de elo, que eu acho que é o fundamental, quais são as dicas que eu considero muito importantes. Mas antes de começar o vídeo, lembra aí de se inscrever no canal, de deixar aqui no comentário e também falar o que vocês querem ver em futuros vídeos, beleza? Não é esforcinho nenhum não, aperta o botãozinho aí, se inscreve e bora que bora, bora que dá. É o seguinte rapaziada, esse aqui vai ser mais um daqueles vídeos bem teóricos, aos poucos a gente vai aprofundando mais e mais. E cara, muita gente, depois que escolhe a role, já vai jogar rank. E eu vou falar pra vocês o que eu acho que deve ser aí para vocês conseguirem realmente subir de elo. E tem dois pontos que eu considero eles importantes de certa forma. Primeira coisa, existem os Mono Champions e existem, né, os jogadores que vão jogar com mais campeões. Digamos, eu não tenho um termo pra gente falar. Mas o que tem de mais entre você ser um Mono Champion e o que tem num jogador que joga com mais campeões? Quais são as diferenças e quais são a grande maior propriedade que eles vão adquirir? Qual vai ser o conceito que eles vão ter mais? Os Mono Champions, acho que a melhor coisa que você pode tirar deles é que eles vão ser os caras que eles vão abusar dos campeões muito mais do que os outros. Eles vão abusar das matchups. Por exemplo, se você é um cara que joga muito de Riven, você joga muito de Fiora, você joga muito de Kalista, que seja, você vai saber abusar mais dos campeões que você joga, mais do que o restante. Às vezes até uma matchup que é ruim, digamos que você é mono Riven, porque tem muitas no Raelo, e você consegue jogar de Riven contra Renekton sabendo explorar os pontos bases da matchup. Isso é algo que a gente vai conseguir ver muito mais os mono champions, os caras que jogam, que são especialistas com um campeão, conseguir trazer para a mesa. É algo que eles são muito fortes com, eles conseguem trazer muito bem isso, e principalmente essa parte de jogar as matchups que você teoricamente perderia, você sabe contornar a matchup, você vai trazer ali uma certa excelência realmente ao seu campeão e fazer ali com que você consiga subir mais. Então você vai ter mais conhecimento sobre tudo. O problema é que você é muito facilmente counterado. Então, digamos, se você toma um banimento, você já perdeu ali o seu Mono Champion, ou então você fica muito aberto a mudanças de meta. Então, se você é muito bom com a Catarina, e a Catarina foi nerfada num patch que está por vir, você fica aberto a mudança de meta, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas o lado negativo deve ser mais crucial para o cara que é Mono Champion, afinal de contas, ele fica muito bem jogando com o campeão dele, e se o campeão dele toma um daqueles nerfs, ou toma um rework, toma um remake, é muito difícil para que ele consiga. Mas, de maneira geral, ele vai conseguir abusar dos campeões, e ele também vai conseguir ser mais constante. Ele vai ser um cara que ele deve conseguir jogar de 10 jogos, ele vai jogar ali 8 jogos no mínimo, ele vai conseguir jogar bem. Um cara que ele vai jogar com mais campeões, um cara que ele não é Mono Champion, digamos que ele vai lidar melhor com a mudança de meta, afinal de contas, se ele joga com um campeão e aquele campeão é nerfado e ele tem mais campeões ali na Champion Pool, ele consegue trazer uma certa diferença, ele consegue trazer um outro campeão que ele treinou ao longo do tempo. Mas talvez ele já não seja mais tão constante, né? Como a gente falou que os Mono Champions são, eles talvez não sejam mais tão constantes assim. Ele pode ser um cara que ele joga ali com 3 a 4 campeões, ele joga, por exemplo, na Rota da Selva, ele joga muito de Elise, joga de Lee Sin e joga ali com uma Sejuani. Mas do outro lado tem um cara que é Mono Gragas, que o cara que é Mono Gragas vai saber abusar muito bem das matchups, vai saber conquistar muito melhor o jogo, vai conseguir abusar ainda mais. Então, acho que esses são os pontos aí que a gente não fica tão preso quando a gente joga com mais campeões. Então, os banimentos não são mais tão eficientes contra esse cara. Banimentos não são tão eficientes. Então, de maneira geral, esses são os pontos que eu considero que são mais importantes. Aqui está o lado pior, né? O cara que ele é Mono Champion não vai ser tão constante assim, ele vai ser menos constante, e o cara que está sendo Mono Champion, ele vai ser mais constante do que a maneira geral dos jogadores. Então, a gente tem uma diferença entre caras que são Mono Champions e os caras que jogam com mais campeões, de uma maneira bem geral. Essas são as grandes diferenças, e muita gente pensa como que eu faço para subir de elo, qual que é a melhor forma de subir de elo, o que você pode fazer para subir de elo mais fácil. Ser Mono Champion ou jogar com vários campeões? Eu digo que depende
depende muito do seu mindset, que depende muito de como que você consegue jogar League of Legends. Você tem essa aptidão a jogar muitos jogos com apenas um campeão. Eu sou um cara que eu não consigo jogar 10 jogos seguidos de Syndra, não consigo jogar 10 jogos seguidos de LeBlanc. É muito difícil para mim jogar com o mesmo campeão, que eu acho chato. Eu gosto de me divertir ao mesmo tempo que eu jogo as ranqueadas. Então, a resposta ela é bem simples, varia de cada um. Se você considera que você consegue ter mais excelência jogando com o mesmo campeão e você não enjoa, provavelmente essa vai ser a forma mais rápida de você subir de elo. Aqui no Raelo brasileiro a gente tem Mono Riven, Mono Ramos, Mono Catarina, Mono Fiddle, Mono Talon, e são campeões em que o quê? Geralmente são campeões que eles abusam muito na solo queue, porque a solo queue ela não tem muita coordenação. Um Talon, uma Catarina, uma Riven, elas conseguem brilhar muito melhor num ambiente de solo queue, que você não tem comunicação, que os caras não prestam muita atenção no minimapa, que ninguém guarda o controle de grupo no momento certo, e é aí onde os Mono Champions eles conseguem se destacar ainda mais. Só que é aquilo que a gente comentou. Se o cara toma um banimento, muitas das vezes o cara vai ter que dar dodge, ou ele vai ter que pegar um campeão que ele vai jogar bem abaixo do nível do elo em que ele está. Então depende muito para você. Se você gosta de jogar apenas com um campeão e você quer subir de elo, eu dou a dica para você seguir. Se você é mais parecido comigo e gosta de jogar com mais campeões, tenta aí jogar com 4 a 5 campeões na role que você gosta de jogar, e tenha pelo menos ali um backup, alguma outra role que você quer jogar também, mas que você não é tão bom assim, mas nem todos os jogos você vai cair na função que você quer, não é mesmo? As outras dicas que eu considero mais importantes, rapaziada, são estudar metagame, e além disso, ser constante nos fundamentos. Ser monochampion e ser não sei o que, a constância é uma outra coisa. Mas eu quero dizer, a constância de fundamentos ela é muito importante no geral dentro de League of Legends. Então, primeiramente, vamos falar aí sobre o metagame. O que é o metagame? O metagame é tudo aquilo que está forte dentro de um determinado patch. Aquilo que seta, aquilo que deixa evidentemente o que está forte e o que está fraco. Então, se você está no patch aqui, tô gravando o vídeo no patch 10.10, pode ser que no patch 10.12 algum campeão esteja extremamente fraco e você não esteja atualizado com o metagame, e você acaba sendo punido muito por conta que o jogo ele vai mudando e você tem que ir estudando, você tem que ir se adaptando ao que está acontecendo. Então, algumas das plataformas que eu considero interessantes para você ver como que você pode jogar, eu vou deixar aqui para vocês o nome de algumas. É o aplicativo Blitz, eu gosto desse aplicativo. Tem o OPGG, que você também consegue ver, é um site. Tem ali os campeonatos, né, campeonatos internacionais que vocês podem estudar, vocês podem ter essa noção melhor do que está acontecendo no competitivo. Geralmente o competitivo ele vai estar bem dentro do meta, mas obviamente que o jogo competitivo e o jogo de solo queue são coisas diferentes, e aí por isso que a gente pensa que Talon, Riven, Catarina, esses campeões eles aparecem na solo queue e não aparecem no competitivo. Mas o competitivo, os campeonatos internacionais vão te dar uma certa guia, vão te dar uma certa noção. Então esses são 3 ali caminhos que eu considero que você pode estudar. Você pode pegar VOD no YouTube de caras jogando, de caras do Raelo jogando com o campeão que você gosta. Esse tipo de coisa consegue te ajudar bastante a melhorar dentro de League of Legends, e eu acredito que é um bom caminho para você entender o que é o metagame, o que está forte no metagame, e não só os campeões. Os itens, muitas das vezes, eles também determinam aquilo que está forte e aquilo que está fraco. Então, a gente teve um exemplo lá na Season 7, se eu não me engano, que o Turíbulo estava muito forte, e por isso os magos de suporte, Janna, Lulu, Karma, eles estavam muito fortes também. Só que depois que o Turíbulo foi nerfado, voltaram campeões como Alistar, Thresh, Rakan, Nautilus. Então a gente vai vendo que o metagame, ele muitas vezes depende dos campeões, mas também depende muito ali das runas e dos itens. Então é importante que você leia as notas de atualização da Riot e que você entenda ali o que é que está forte no metagame para você ter uma certa facilidade. Obviamente que não precisa seguir à risca o que está no metagame. Se você é muito bom com um campeão, muitas das vezes você vai conseguir trazer ele na solo queue e vai ter um win rate alto, que é o mais importante. Agora, para a gente finalizar, algo que eu acho que é o mais importante é como você vai fazer para estudar o seu jogo e entender o que você está fazendo de errado. Muita gente pergunta, Caixão, que campeão que eu vou jogar para subir meu elo? O que eu faço para subir de elo? Qual o champion que vai me ajudar mais? E é o seguinte, rapaziada, o LoL ele é um jogo em que eu particularmente acredito que não é um caso em que você vai aprender um campeão e você vai subir de elo mais fácil. O que é que esses caras que são monochampions, o que é que eles fazem de melhor? Eles aprendem a lidar com as coisas, com os fundamentos, então seja eles ou os jogadores competitivos, eles aprendem a lidar com os fundamentos de LoL, que para mim são farmar bem,
guardar bem, teamfight e você saber jogar matchup ruim, principalmente em solo kill, tá? Isso pra mim são as coisas mais importantes. Então, primeiro aspecto que eu acho o mais importante de todos, para todos os elos, inclusive no Raelo e Grão-Mestre, Challenge, o pessoal não sabe farmar, não sabe dar last hits em minions e ficar forte. Muitas das vezes, se você tá 30 CS na frente do cara, você é como se você tivesse quase ali 3/0. Você tá no mínimo 2-0, mas você tá ali entre 2-0 e 3-0, porque é uma média de 13 minions, você já pega uma kill na frente do cara. É como se você tivesse uma kill na frente. Então, 13 minions te dá uma quantidade de ouro muito relevante e é uma coisa que muita gente não se atenta. Saber farmar bem é o que você deve olhar ali quando você termina um jogo, se você tem uma certa noção se o seu farm ele acompanhou como o jogo estava indo, se é ali 10 minutos seu farm está entre 90 e 100 minions, se está em 20 minutos está em 180, 200 minions. Isso para mim é o pontapé inicial. Você tem que saber farmar bem dentro de League of Legends para que você consiga subir seu elo, e é o que você deve buscar quando acabar um jogo. Você buscar ali se o seu farm foi bom, se você guardou bem, que é o segundo ponto que eu vou falar para vocês. A questão de wardar bem, rapaziada, ela é muito importante no solo kill, porque a maioria das pessoas elas são punidas de uma forma muito fácil. As pessoas não sabem quando wardar e onde wardar contra junglers inimigos. Então você saber o momento certo de wardar é o que pode determinar para você ganhar uma matchup ou você não ser tão punido assim para uma gank, uma matchup que é ruim. O terceiro ponto, então, a gente vai falar aqui agora sobre matchups ruins, que é aonde eu vejo muita gente perdendo os jogos. Muita gente não detecta que quando você já está 0/3 e você está querendo trocar dano, você está querendo teamfightar contra o time inimigo, você não vai conseguir fazer muita coisa. O certo é você parar de fidar, você parar de simplesmente querer jogar agressivo. Você tem que saber jogar uma matchup para não perder, para perder o mínimo possível. Isso é algo determinante se a gente for ver jogadores que estão ali no topo do challenge. São jogadores constantes, muito porque eles não são estompados durante a lane phase. Então se você está no matchup ruim, se você está lá de Lucian top contra um Maokai, você é um Maokai, você tem que saber perder o mínimo possível. Você não pode tentar matar um Lucian, não conseguir, morrer e ainda não farmar. Então é muito importante que vocês consigam entender essa parada de matchups ruins e quando você deve jogar de uma maneira um pouco mais safe. É muito importante para todos vocês entenderem como que faz nesse sentido. E por último, teamfights e posicionamento, tá? Posicionamento, rapaziada, é algo que eu considero que seja bem importante no jogo em si da solo kill. Porque muitas das vezes a gente vê uma composição que deve jogar no split push e você tá juntando, ou então uma composição que vai teamfightar, e enquanto o time está teamfightando, você está lá fazendo o seu golem. Então é muito importante que você tenha essa noção de teamfight, de posicionamento que o seu campeão tem que ter. Se você é um tanque, você quer procurar o teleporte, você quer procurar juntar com o seu time. Se você é um mago, você quer ficar mais recuado. Se você for um assassino, você quer explorar a backline do time inimigo, então quer ficar um pouco mais escondido, pegar um abate em quem demole. Se você é um atirador, você quer ficar perto ali do seu jogador da rota do meio, com seu suporte. O suporte, muitas das vezes, vai ser um iniciador, ou ele vai ser um cara que vai ajudar o seu atirador e o seu mid laner a fazer sua função. Então é muito importante que vocês entendam o campeão que você está jogando e qual que é a função dele dentro daquilo. Se você está com um campeão de split push, uma Fiora, um Tryndamere, é importante que você sempre esteja na rota lateral puxando, farmando, pegando recurso, para que você consiga causar a maior quantidade de impacto. Não é para você pegar uma Fiora, você pegar uma Tiamat, uma bota e você ir para uma teamfight. Porque se você estiver fazendo isso, você está jogando completamente o oposto daquilo que o seu campeão deve fazer. Então eu acredito que seja importante vocês entenderem esses 4 pontos e sempre que acabar um jogo, você deve olhar o seu VOD. Particularmente, eu uso um aplicativo chamado Place TV, que é onde eu olho as coisas que eu faço e eu tento analisar os erros que eu cometo de uma forma mais constante. Então, se eu olho que eu tô tomando muita gank, se eu morri aos 4 minutos, você tem que pensar, pô, por que eu morri aqui aos 4 minutos? Se eu tô vendo que o meu farm ele tá um pouco ruim, a hora que tiver uma wave estacada, eu vou ver se eu consegui preparar os minions de maneira correta. Será que o cara fez aquilo ali porque eu deixei de fazer aquilo aqui? Entendeu? Tipo, você tem que sempre se perguntar, você olhar o seu POV, você olhar o seu ponto de vista dentro de jogo e entender. E muitas das vezes você também pode pegar um POV de um outro jogador, de você pegar um cara de um Rael
elo, ou de um cara que saiba jogar muito bem com aquele campeão, e você tentar entender o que ele tá fazendo. Por que ele tá batendo no minion? Por que ele tá puxando a onda? Por que ele tá dando esse teleporte? Por que ele não deu esse teleporte? Então é importante que você consiga analisar muito bem esse tipo de conteúdo também, para que você comece a pensar e você tenha sempre esses fundamentos bem preparados na sua cabeça. Quando farmar, quando não farmar, quando dar roaming, quando dar TP, quando wardar, quando teamfightar, quando ficar no split push. O LoL é um jogo que os fundamentos eles têm que estar muito bem preparados para que você consiga ali, de uma maneira geral, fazer o seu melhor e entregar o melhor do seu campeão também para o seu time. A gente aos poucos vai aprofundando ainda mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí no finalzinho, fica atualizado em meta, olha os fundamentos, tenta ver se você prefere mais ser mono champion ou se você prefere jogar com mais campeões, e lembra de ficar de olho nesses fundamentos, que eu acho que é a parte mais importante, beleza? Deixa o like aí, se inscreve, tá caixão na área, é nóis!